Olá, meu nome é Beatriz, sou gerente de estilo aqui da Reco Lingerie e hoje eu vim contar para vocês sobre um pouquinho da nova coleção. Com a pandemia, o olhar para o passado ganhou uma força inédita na moda, na música e no cinema, criando uma nova oportunidade dentro da economia da nostalgia. Existem imagens, objetos e até roupas que nos transportam para o passado, trazendo boas lembranças e um quentinho no coração. Por isso, a coleção Memórias nos leva em uma viagem ao passado, não apenas para revisitar aquilo que já passou, mas para buscar referências e criar novas histórias para o presente e para o futuro. Na coleção, trabalhamos com uma ordem cronológica. Na linha sensual, nos inspiramos no glamour dos anos 20, década que marca o início da história da lingerie, marcado também fortemente pela sensualidade das pin-ups, no dourado do estilo Art Deco, peças com pelo, padronagem de pied de pulle e modelagem que nos levam lá para a época. Já a categoria diversão nos leva para a tendência Y2K. Lembra daquela época marcada pelos tons de rosa, Tamagotchi e Backstreet Boys? Então, é o estilo dessa época que remete a essa tendência. É a virada dos anos 2000, representada por blusa de tule, cores, estampas com elementos da época, como as presilhas de tic-tac, os ursos, cubo mágico e entre outros. Tudo isso é uma forma de visitar o passado de um jeito divertido e leve. Na cartela de cores da coleção, unimos o clássico com as tendências do momento. Os tons sóbrios foram escolhidos para dar um ar invernal e sofisticadas composições. Enquanto isso, os tons vivos foram selecionados para trazer uma juventude e alegria nas peças. Tudo se unindo em uma paleta rica e cheia de possibilidades para todos os gostos. E como desfecho desse preview da coleção, trouxemos uma collab assinada pelo estilista e diretor criativo Jun Nakao. Em 2004, ele fez um desfile de uma coleção inteira de papel, que ficou conhecida mundialmente e é considerada um dos maiores do século pelo Museu de Moda de Paris. As peças foram pensadas e moldadas pessoalmente pelo artista, que quis oferecer uma experiência única onde o corpo é o protagonista. Lingeries, kimonos, pantalona fazem parte dessa coleção exclusiva e limitada que vai brindar com você a arte e a moda. É isso, eu espero que vocês gostem e venham revisitar essas memórias com a gente. Como vocês viram, a Bia descreveu muito bem sobre o nosso tema dessa coleção Memórias, que a gente revisitou o passado em busca de momentos, de ícones que pudessem nos ajudar a montar esta coleção. E ela colocou bem aí sobre o Jun. O Jun, ele reflete muito bem todo esse propósito da empresa, porque é importante a gente lembrar qual é a missão da Reco, tá? A Reco tem a missão de cobrir a nudez física, emocional e espiritual com amor. E eu ouso dizer que é uma convergência de Deus, do Jun com a Reco. Porque o que o Jun fez em 2004, e nós fomos lá resgatar isso, está bem dentro da missão da nossa empresa. Vocês vão ver que isso é real, que isso é verdade. Lá em 2004, ele fez uma coleção de papel, de algo inusitado, como a Bia disse aqui há pouco, que foi reconhecido mundialmente pelo Museu de Artes de Paris, como o desfile do século. Porque o Jun colocou tudo de si, toda a sua dor como um criador de arte em um período em que não se valorizava a arte, mas ali já começava um processo devastador, assolador de consumismo, entendeu? E aquilo doeu naquele criador de moda. E ele expressou, ele deu toda seu potencial, o seu talento, o seu dom naquela coleção. Ele não desistiu.
ele expressou tudo que ele tinha de melhor naquela coleção lindíssima, maravilhosa, em papel, que seria rasgado. E eu quero que depois você reflita nisso, porque essa memória que nós resgatamos com o propósito de Deus com o Jun aqui na nossa empresa, eu creio que valorizou muito esse tema memórias, até pelo momento que nós estamos vivendo. Quem é novo aqui vai ouvir pela primeira vez, mas quase todos que estão aqui há muitos anos conosco já sabem que algumas vezes eu repito isso que eu vou dizer agora. Viver dói. Viver dói. Dói no mundo da moda, dói no mundo político, dói no mundo familiar, dói nos nossos relacionamentos de parentela. Viver dói. E o que a gente precisa fazer que o Jun fez e que hoje a gente pode estar ressignificando 2004 numa proposta também inédita no mundo da moda, porque essa coleção, essa collab com o Jun é uma coleção inédita no mundo da moda. O que fez esse homem persistir, continuar e ressignificar uma dor tão profunda? Isso se aplica a nós. E aí, o versículo que eu escolhi para toda a coleção, ele vai tratar a sua alma hoje, a minha alma. A alma de alguns que não puderam vir, mas que estão em dores. Que tem dores hoje que talvez esteja paralisando pelo medo, pelas incertezas do amanhã, pela angústia, pela pressão do hoje. Deus nos ensina em Lamentações 3 de Jeremias 3:21, uma coisa que é essencial para que você e eu, para que nós, equipe Reco, devemos fazer. É trazer à memória o que pode nos dar esperança. Vivemos tempos de desesperanças, de medo. Vivemos tempos terríveis de desvalores morais. E muitos não aguentam a pressão. Muitos desistem da caminhada. Mas nós não podemos fazer isso. Jun nos deu o exemplo. E Deus, antes de Jun, já deixou a direção. Quando você estiver passando por dores, por medos, por incerteza, dá uma olhadinha para trás. Olha no retrovisor da sua vida. Veja o quanto eu já fiz. Veja o quanto eu já te livrei. Veja o quanto eu já coloquei de caminho extra para você continuar caminhando. E aí a gente vê que esse olhar para trás significa gratidão. Quando você e eu temos gratidão no coração por aquilo que Deus já fez por nós, a esperança move o nosso coração. E quando essa gratidão ela se transforma em esperança, a gente consegue dar passos de fé. Mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio do medo, a gente consegue dar passos de fé e não ficar assolado, destruído, paralisado. Vocês sabem como a presa paralisa, como o predador, ele paralisa a sua presa. É com ameaças, é com rugidos, é plantando medo. E hoje nós estamos vivendo, já desde a pandemia, esse grau intenso de medo e de incertezas. Então, busque gratidão. Olhe para trás. Veja o tanto que Deus já proveu de recursos para você estar aqui hoje. Para nós, esta empresa que tem 43 anos, esteja ainda aqui, lutando e trabalhando e servindo a Deus também no meio desse trabalho. E o profeta Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
A dor nos consome. A dor até paralisa muitas vezes o nosso senso lógico. Mas Deus está dizendo que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. O que ele está dizendo aqui? Eu estou com você. Você não está só. Você não está só. Porque às vezes você pode estar aqui, mas você se sente só. Às vezes você está lá na sua casa com o seu marido, com a sua esposa, mas você está se sentindo só. Às vezes seus filhos estão lá junto com vocês, mas eles estão se sentindo só. Às vezes nós, como representantes de moda íntima, nos sentimos só diante da nossa posição num mercado tão competitivo. Mas Deus está dizendo para você hoje e para mim, você não está só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembre-se disso. E Deus diz, elas se renovam a cada manhã. Já pensou que diferença pode fazer na nossa vida a gente já acordar, lembrando de que Deus já esteve antes de você abrir os olhos. Deus já esteve no seu dia, já preparou a misericórdia dele para que você não fosse consumido por um problema na sua empresa, um problema na sua família, uma enfermidade. Deus cuida de detalhes da nossa vida. Deus cuida. E nós precisamos disso para continuar caminhando. Aí o profeta Jeremias nos traz uma outra direção. Que ele encerra no versículo 24 dizendo: a sua fidelidade é grande. Ele está naquela manhã porque a fidelidade dele é grande. Talvez você não seja tão fiel como Deus queria que você fosse, mas Deus é. Ele é fiel. Mesmo que você e eu não mereçamos, Ele é fiel. E aí o profeta diz assim: o Senhor é minha porção. E por isso Ele não desiste. Quantos desistem em meio à dor? Quantos desistem frente a um diagnóstico? Quantos desistem em uma definição política? Quantos desistem do casamento por coisas tão banais? Quantos se separam por bobagens? Quantos desistem uns dos outros por bobagens? Mas Deus diz que Ele não desiste. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua saúde. Deus não desistiu do seu casamento. Deus não desistiu da sua representada, da sua franquia. Deus não desistiu desta empresa, dos colaboradores que trabalham aqui. Haja o que houver, quais sejam rugidos em volta de nós, nós temos que perseverar em Deus. Deus é minha porção. Eu não me firmo nos valores do mundo, mas eu me firmo em Deus. E é Ele que dá condições para que a gente possa ressignificar as nossas dores. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que na maioria das minhas dores, o Espírito de Deus trouxe à minha mente: agradeça. Situações que eu achava que não tinha nada para agradecer, e o Espírito de Deus ordenava: agradeça. E aquilo fez toda a diferença, tanto na vida do Antônio como na minha, como da dos nossos filhos. Agradecer a Deus em momentos difíceis da empresa, porque já passamos muitos. Trouxe toda ressignificância para nós. Deus colocou chão, colocou
vamos falar assim, asfalto, falar chão fica meio esquisito, mas Deus colocou um caminho no meio do deserto. E nós podemos hoje, nesse deserto que talvez muitos estejam vivendo, deserto da dor de uma enfermidade, um diagnóstico fatal pelos médicos. Podemos estar vivendo dores de relacionamentos, de um casamento na UTI, vamos assim dizer. Dores econômicas, de medo, de indagação. Mas Ele diz que toda manhã Ele está ali antes de você acordar. E a sua misericórdia já foi providenciada para nós. Para que a gente não desista. Para que a gente não jogue a toalha. Mas para que a gente venha ver o quanto Ele pode nos surpreender. E Deus nos surpreende. Quando Ele olha em nós e vê essa disposição de gratidão no coração. E daí, essa esperança, essa gratidão, movidas em nós, transforma desertos em lindos jardins. Minha palavra para você hoje: transforme as suas dores, os seus desertos, em lindo jardim. Temos uma coleção que vem trazer, vem resgatar, no meio de tantos rumores, de tantas ameaças, vem resgatar a sua esperança, a sua gratidão, para que juntos a gente possa construir nesse semestre um jardim muito bonito, que vai exalar perfume por onde ele passar. É isso que eu desejo, que a sua casa também seja esse jardim, que aquele centro cirúrgico, aquela UTI seja esse jardim, porque Deus nos surpreende em meio à dor, em meio às lutas. É isso que eu quero deixar para vocês e orar para que a gente possa verdadeiramente entender que nós somos muito mais do que aquilo que produzimos, né? Do que aquilo que temos, do que aquilo que conhecemos, e que precisamos verdadeiramente colocar Deus como a porção maior e mais importante da nossa vida, porque o resto Deus nos surpreenderá. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui juntos, por nós termos o Senhor, por termos a Tua palavra que é direção para a nossa vida, por termos uns aos outros, ó Deus, porque todos precisamos uns dos outros. Pai, que o Teu Espírito se mova no coração de cada um que está aqui, e que o Senhor coloque uma novidade de vida, e que através da gratidão o Senhor mova corações aqui, colocando uma esperança nova, um ânimo novo. Pai, em nome de Jesus, que eles entendam que o Senhor é soberano sobre a história, não só sobre a história individual de cada um de nós, mas sobre a história do mundo. O Senhor é soberano. Sabemos que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos, mas os seus pensamentos são perfeitos, mesmo que não entendamos. Por isso, meu Pai, nos coloca de pé, coloca um ânimo novo, coloca uma esperança nova e dá-nos obediência em tudo que formos fazer, e que tudo seja para a Tua glória, Pai, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas neste mundo tão complicado. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.